Vamos agora dar continuidade à nossa aula abordando a inspeção ante-mortem. Quando deve ser feita a inspeção ante-mortem? A inspeção ante-mortem deve ser realizada no menor intervalo de tempo possível após a chegada dos animais ao estabelecimento de abate. Então, nós vimos no bloco anterior que os animais podem ser recebidos, desembarcados em instalações específicas até o momento da inspeção ante-mortem, que será realizado pelo Serviço de Inspeção Federal. Então, no menor intervalo de tempo possível após a chegada, deve ser iniciada a inspeção ante-mortem. Ela é obrigatória. Em quais animais? Em todos os animais que serão abatidos no estabelecimento. Em quais espécies? Em todas as espécies, incluindo o pescado. Em relação às espécies de pescado, somente será realizada a inspeção ante-mortem nos anfíbios e nos répteis. O pescado, o peixe, a gente não realiza inspeção ante-mortem. Então, pescado, somente anfíbios e répteis são submetidos à inspeção ante-mortem, que é aquela realizada antes do abate, no animal vivo. E quem vai realizar a inspeção ante-mortem? O servidor competente do CIF. Servidor competente do CIF não deveria ser exclusivamente o médico veterinário? Bom, a inspeção ante-mortem é uma inspeção visual de caráter geral. Qual que é o objetivo primordial da inspeção ante-mortem, já que ela é visual e de caráter geral? É identificar se há um problema e não identificar a origem do problema. Então, eu vou fazer uma inspeção geral, visual, identificando se há algum problema, se há alguma anormalidade, se existe algum animal que tem um comportamento diferente, se apresenta alguma alteração visualmente perceptível. Então, o servidor do CIF, ele vai ser treinado, ele vai ser capacitado para fazer essa inspeção ante-mortem. E não para identificar qual a origem daquele problema. Então, a inspeção ante-mortem, inicialmente, ela vai compreender a avaliação documental que acompanha o lote de animais destinados ao abate, envolvendo a avaliação do boletim sanitário que acompanha o lote. O boletim sanitário é o documento que tem um histórico sanitário da sanidade do lote de animais que vai ser abatido. Ali vai conter todo o histórico, as informações mais importantes relacionadas a aspectos clínicos, a medicamentos que foram submetidos àqueles animais pertencentes àquele lote destinado ao abate. Então, de posse daquelas informações, o servidor do Serviço de Inspeção Federal poderá avaliar melhor aquele lote. Quem é o responsável pelo preenchimento desse boletim sanitário? O médico veterinário, que é responsável pela sanidade daquele lote de animais, lá na produção. E ainda, a guia de trânsito animal faz parte dessa documentação. O exame ante-mortem também compreende a avaliação do comportamento dos animais, a avaliação do aspecto dos animais, para a detecção de sintomas de doenças de interesse, tanto da saúde animal quanto da saúde pública. Portanto, para avaliar o comportamento desses animais, é necessário que, se esses animais sejam observados tanto em repouso quanto em movimento,
cada comportamento deve ser avaliado de acordo com a espécie animal que será abatida. Então, o bovino tem um comportamento característico do bovino, o suíno, de acordo com a espécie. Eu consigo, né, em um lote de animais que será abatido, detectar se o comportamento está normal ou anormal, a condição, o aspecto daquele animal, porque sabemos o que é normal para uma espécie e vamos detectar o que é normal. Se existe alguma alteração visível, perceptível. E o que será feito com esses animais que apresentam essas alterações? Esses animais são considerados suspeitos e eles devem ser identificados e isolados. Para quê? A inspeção ante-mortem feita por esse servidor competente tem o objetivo de identificar o problema. Agora, eu preciso saber qual a origem desse problema. Então, esses animais devem ser separados em uma instalação específica para ser observados. Se for necessário, esse isolamento deve ser estendido a todo o lote que esse animal pertença. Por quê? Pode ser que o problema apareceu primeiro em um animal e, de repente, o problema pode acometer todo aquele lote. Quem vai fazer a detecção, qual que é a origem do problema? Esses animais suspeitos, eles vão ser avaliados, agora sim, por um auditor fiscal federal agropecuário formado em medicina veterinária, com formação em medicina veterinária. Então, o médico veterinário, ele vai avaliar, ele tem o objetivo de diagnosticar e dar a destinação correta para aqueles animais e aplicar ações de saúde animal quando for o caso. E como ele vai fazer isso? Utilizando de informações do exame clínico que ele fizer nesses animais e de dados da necrópsia, se for necessário. Então, mais uma vez, a partir da detecção de comportamentos de aspecto anormal, faça o isolamento desses animais suspeitos e o médico veterinário, o auditor fiscal federal agropecuário, com base em seus conhecimentos, em exame clínico, em informações obtidas no exame de necrópsia, ele vai poder diagnosticar o problema e dar a destinação correta ou melhor para aqueles animais destinados ao abate. E, se for necessário, ações de saúde animal ou de saúde pública, quando for o caso. Portanto, os animais suspeitos de zoonoses, de enfermidades infectocontagiosas, ou que apresentem reação inconclusiva ou positiva em testes diagnósticos, terão um abate em separado. Então, após diagnosticar, após o exame clínico ou dados de necrópsia, quando o médico veterinário chegar a um diagnóstico a respeito desses animais suspeitos, ou não tiver um diagnóstico, não for conclusivo, esses animais devem ser abatidos em separado. Tem uma doença infecto-contagiosa, tem uma zoonose, ou a reação é inconclusiva ou positiva, animais vão ser abatidos em separado. O que significa? Não podem ser abatidos junto com os animais normais, considerados normais na inspeção ante-mortem. Se os animais destinados ao abate, que foram separados dos animais considerados normais na inspeção ante-mortem,
apresentarem doenças que não estão previstas nesse regulamento, o decreto 9.013, que corresponde ao regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, ou em normas complementares, o abate também deve ser em separado. Por que o abate deve ser em separado nesse caso? Para melhor estudo das lesões e verificações complementares. O que deverá ser feito? Então, lembrando, temos doenças infecto-contagiosas, zoonoses, reações inconclusivas ou positivas, ou ainda doenças que não estão previstas no regulamento, o abate dos animais deve ser separado do abate dos animais normais. Mais um caso. Se houver suspeita de alguma doença de notificação imediata, que é determinada pelo Serviço Oficial de Saúde Animal, alguns procedimentos devem ser adotados. Primeiro procedimento: deve ser imediatamente ou primeiramente notificado o Serviço Oficial de Saúde na área de jurisdição do estabelecimento. Então, o CIF do estabelecimento de abate deve notificar o Serviço de Saúde Animal na área de jurisdição do estabelecimento. Qual que é a outra providência que o CIF deve tomar? Isolar os animais suspeitos dessa doença de notificação imediata e manter o lote sob observação, até que seja definido as medidas epidemiológicas a serem adotadas. E ainda, o CIF deve determinar a imediata desinfecção dos locais, dos equipamentos e ainda dos utensílios que possam ter entrado em contato com os resíduos ou qualquer produto desses animais que foram suspeitos dessa doença de notificação imediata. Ok? Terminamos assim mais um bloco relacionado à inspeção antemortem dos animais.